Olá, gente. Bom, hoje nós vamos falar da caixa torácica. É importante lembrar que caixa torácica faz parte do esqueleto axial, né? Nesse módulo a gente está estudando os membros superiores, que faz parte do esqueleto apendicular, mas nós vamos ver um pedacinho do esqueleto axial, que é a caixa torácica, porque a gente vai ter também sistema respiratório, sistema cardiovascular, e vocês vão ver técnicas de tórax, tá? Bom, a caixa torácica, ela é composta por costelas, tá? Um osso central chamado de osso externo, tá? E cartilagem, que são as cartilagens costais, que eu vou mostrar melhor nesse osso aqui para vocês depois, tá? Bom, a caixa torácica, então, ela é composta por 12 pares de costelas, tá? Então, no total são 24, 12 pares de costelas. E elas são divididas em costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. E a gente vai entender por que isso acontece, tá? Então, a costela, elas são, as 7 primeiras são costelas verdadeiras, tá? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Por que elas são verdadeiras? Porque a costela, ela vai se ligar diretamente, né, junto com a cartilagem, ao osso do externo, tá? Já a oitava, nona e 10ª costela, a gente vai observar, ó, que ela não se liga direto ao externo, e sim a essa cartilagem, tá? Depois ao externo. Então, nessa estrutura aqui, ó, a gente consegue ver melhor. Então, aqui eu tenho um pedaço mostrando só a cartilagem, tá? E o osso do externo. Por que eu tenho essa cartilagem aqui? Essa cartilagem é importante porque ela permite um movimento da caixa torácica. E por que eu preciso ter esse movimento? Porque dentro da caixa torácica estão localizados os nossos 2 pulmões, que faz o processo da nossa respiração, inspiração e expiração. Então, se a gente tivesse a costela, né, ligando diretamente no osso do externo, nós não teríamos como fazer esse movimento de respiração. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Que tá ligando, ó, diretamente ao externo. Então, são chamadas das 7 primeiras costelas verdadeiras. Se a gente observar aqui, ó, oitava, nona e 10ª, a costela ela vai se ligar a essa cartilagem e aí se ligar ao externo. Então, por isso que elas são chamadas de costelas falsas, tá? Então, olhando aqui no nosso esqueletinho de novo, ó. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ligando diretamente ao osso externo, chamadas de costelas verdadeiras, tá? Oitava, nona e 10ª, liga a cartilagem para a cartilagem ligar lá no osso do externo, tá? Então, elas são chamadas de falsas. E tá vendo que a gente tem aqui mais outras 2 pares de costelas? Essas são chamadas de falsas, de flutuantes. Por que flutuantes? Porque elas não estão ligando ao osso do externo, elas ficam soltas, né? Normalmente, aí as mulheres famosas que querem afinar a cintura, elas acabam retirando esses 2 pares aqui de costelas, chamada de costelas falsas, tá? Então, as 7 primeiras costelas são chamadas de costelas verdadeiras. Oitava, nona e 10ª, falsa, porque ela se liga à cartilagem para depois ligar ao externo. 11ª, 12ª são as costelas flutuantes, porque elas estão soltas, elas não estão ligando ao osso do externo, tá? Bom, essa então, a cartilagem, ela é importante porque ela vai permitir a expansão dessa caixa torácica no momento da respiração, porque os pulmões vão estar protegidos aqui por essa caixa torácica, né? É um órgão vital que fica protegido então, tá? Então, a caixa torácica, a gente viu 12 pares de costelas, 7 verdadeiras, 3 falsas, né? 3 pares de falsas e 2 pares de flutuante, tá? O osso externo, então, é um osso central que vai ligar essas costelas, né? Então, anteriormente,
As costelas, elas se ligam à cartilagem, que vão se ligar ao osso externo. Posteriormente, essas costelas, elas vão se ligar à coluna vertebral, né? As vértebras da coluna. Por isso que quando a gente vai estudar, quando a gente for estudar a coluna, a gente vai ver que a coluna dorsal, ela tem 12 vértebras, porque são 12 pares de costelas, tá? Bom, pegando melhor aqui então agora o osso do externo, né? Que vai ligar essa articulação, né, da costela aqui. O osso externo, ele é um osso central, então, né, fica no meio do corpo e ele é dividido em 3 partes, tá? Essa parte aqui é chamada de manúbrio, a maior parte, corpo do externo, e essa pontinha aqui, ó, processo xifoide, tá? Processo xifoide. Esse processo xifoide aqui, ele é importante na massagem cardíaca. Quando a gente faz a massagem cardíaca num paciente que tá, né, com parada cardiorrespiratória, ela vai impulsionar o coração, fazendo com que a gente volte esse coração bombear. Então, é só uma curiosidade aí pra vocês desse processo xifoide. Tá bom, gente? Depois eu vou gravar uma outra aula falando só do externo, das partes dele aqui e o nome das articulações. Por enquanto é isso, obrigada, até mais.